Bom, meu nome é Valdecir Beck, eu junto com o Daniel Gâmbara e o Ed Porto Bezerra, que não está aqui, a gente lidera o grupo de pesquisa do Design Audiovisual, sediado aqui na Universidade Federal da Paraíba, no Centro de Informática. Então, não se assustem aí com algumas coisas meio estranhas que a gente vai falar aqui, mas a gente se considera um grupo da área da comunicação, da área de estudos de mídia, tanto que é o nosso registro no diretório do CNPq é na área de comunicação e informação. Então, da onde que surgiu essa ideia do nosso grupo aqui? A gente tem uma vivência dentro do grupo e das nossas pesquisas bastante interdisciplinar e de diferentes áreas, circulando por diferentes áreas também. E ao final do meu doutorado, em 2011, depois quando eu vim para a Universidade Federal da Paraíba, 2013, a gente começou a perceber uma consolidação do modelo digital de entretenimento, pensando de maneira geral e mais especificamente em relação ao audiovisual, em que o software e as interfaces computacionais começaram a ter um papel tão importante em alguns casos, se a gente pensar, por exemplo, sistemas de streaming, até mais importante do que o conteúdo audiovisual em si. Então, interfaces, por exemplo, questões como usabilidade, qualidade da interação, são tão relevantes quanto o conteúdo da obra que o indivíduo vai assistir depois. E aí, conversando, discutindo, estudando, a gente percebeu que a comunicação, principalmente a parte dos estudos de recepção, a análise de recepção e estudos de mídia, são muito boas, são muito bons para analisar as obras, tem muitas ferramentas para discutir as obras já feitas, mas elas não tinham na época, e hoje ainda tem poucos recursos para se discutir interação, por exemplo, interfaces, como se planeja o que um usuário vai fazer, quando se espera que ele interaja, que tenha alguma interatividade. E aí, pela minha experiência na área da computação, que aqui no Centro de Informática, apesar de ser jornalista por formação, ter toda a minha formação em comunicação inicialmente, mas agora está no Centro de Informática dando aula de interação humano-computador, a gente percebeu que na IHC tem uma grande gama de ferramentas para você produzir as interfaces, só que não tem nenhuma ferramenta para você analisar conteúdo, por exemplo. Então, por um lado, mídia, comunicação, forte em análise e desenvolvimento de conteúdo, e, por outro, a IHC, forte em desenvolver infraestrutura, software, interação, interfaces, só que o conteúdo não está presente. Aí a gente começou a se questionar como é que a gente faz para somar esses dois e, eventualmente, construir um único arcabouço metodológico e teórico, inicialmente, para pensar essas duas áreas, para que a gente tenha uma teoria, um método, uma forma de analisar uma obra audiovisual em que a gente não precise separar a interação do conteúdo, por exemplo, que a gente consiga tratar os dois de forma parecida. E aí surgiu o workflow do design audiovisual. Então, aqui eu não vou me aprofundar muito, que esse modelo aqui a gente já apresentou num GIG passado, que foi em São Paulo. Então, foi bem apresentado lá, discutido, bastante questionado, inclusive, em alguns pontos, mas de forma bem sintética, o que diz esse modelo? Por um lado, partindo da direita para a esquerda, é uma análise vinda dos estudos de mídia, que a gente tem uma audiência, um papel, distribuiu em 4 papéis que os indivíduos podem assumir diante do conteúdo, em que o mais básico é a audiência, em que a pessoa só recebe conteúdo. Aquela ideia de audiência passiva dos estudos das teorias da comunicação da década de 30 e 40. Então, é o papel mais simples. A partir do momento em que ele começa a ter uma postura um pouco mais ativa online, começa a compartilhar coisas, ele assume o papel de sintetizador. A partir do momento que ele tem algum grau de apropriação e atribui novos significados a conteúdos já existentes, a obras já existentes, ele assume o papel de modificador. E, com a disseminação e a facilidade das tecnologias, em algum momento, todos nós viramos produtores de obras audiovisuais, sejam profissionais, para quem é da indústria, ou amadoras, para quem simplesmente faz vídeos no aniversário do sobrinho ou fotos da filha. Então, isso aí a gente chamou
de configuração da fruição, que é uma análise das obras, partindo desses papéis. Então, basicamente, é um ponto de partida dos estudos de mídia que, aos poucos, vai incorporando os elementos de interação humano-computador. Já do outro lado, a gente tem a configuração do design, que é quando a gente pensa as obras. Quando a gente fala aqui em obra, a gente está considerando desde a parte da roteirização, pré-produção, produção, pauta, se for produto jornalístico, até a interface gráfica, design, elementos de interação, banco de dados, arquitetura computacional que está por trás como infraestrutura de informática para dar suporte a esse produto. Essa parte da produção engloba tudo isso. E aí o produtor, que é o responsável pelo design das obras dentro desse contexto, ele tem algumas ferramentas à disposição, que a gente chamou de linhas de design. Então, ele vai ter uma linha de design para o modificador, com foco na experiência, para o sintetizador, com foco na motivação, e para a audiência, com foco na identidade, visando a identificação que a audiência tem com o conteúdo, depois a motivação para interagir e a experiência que a modificação gera. Então, isso é um resumo bem rápido aí para quem tiver interesse. Depois tem vários artigos nossos aí publicados, tanto na área da IHC quanto na área da comunicação, explicando esse modelo e aplicando ele. Então, a gente fez esse arcabouço teórico pensando em explicar, e agora a gente está trabalhando num método de desenvolvimento de produtos e de análise de obras, em que a gente possa dar um viés mais prático para essa teoria. Então, de forma bastante rápida aí mesmo, que o grupo não é o nosso principal foco aqui, mas sim a apresentação das 6 pesquisas que a gente vai ter depois, que são pesquisas desde iniciação científica, mestrado e pós-doutorado, visando o desenvolvimento desse modelo. Então, as 6 apresentações que a gente vai ter são essas aqui, que a gente tem uma inicial, um framework para planejamento de aulas, no contexto remoto agora, que faz uso do framework do design audiovisual para fazer o design do conteúdo pedagógico, uma proposta de rádio híbrido, pensando numa evolução dado a digitalização do rádio. Então, esses dois utilizam a configuração do design, então estão propondo design de produtos, ou seja, partem da IHC como produtor, como papel central, assim como o desenvolvimento de um sistema para visualização gráfica de ondas neurais, que o objetivo é usar a interface cérebro-máquina para melhorar sistemas de recomendação. Dentro desse projeto, que é um projeto maior, a gente tem uma discussão sobre o que é gostar de uma obra, já que vai recomendar uma obra para uma pessoa a partir da percepção inconsciente que ela tem sobre os conteúdos, a gente precisa saber o que é gostar. Depois disso, o mesmo sistema de leitura gráfica de ondas neurais é voltado para a avaliação de obras artísticas. Então, nessa 5ª apresentação, aí a gente tem uma inversão do uso do design audiovisual, a gente sai da configuração do design e vai para a configuração da fruição, a gente está avaliando obras prontas e não fazendo o design de uma obra nova, tudo isso do ponto de vista do método, e a gente fecha com a apresentação dos testes de usabilidade e qualidade, que é uma atividade intrínseca ao desenvolvimento de qualquer artefato computacional, que é o teste dele visando a funcionalidade, para ver se o que foi colocado como objetivo está sendo atendido. Então, ao longo das apresentações, a gente vai ter mais detalhes aí sobre o andamento das pesquisas, e aí no final das apresentações, em caso de ter mais dúvidas, algumas coisas eu posso detalhar um pouco mais sobre o design audiovisual, sobre o modelo teórico e metodológico, que a parte metodológica é o que está em desenvolvimento e foco agora no grupo de pesquisa, caso isso seja pertinente. Tá, então eu passo aí para o Sandro fazer a apresentação. Então, só contextualizando, o Sandro é estudante de mestrado, depois o Daniel, professor da Anhembi Morumbi, fez o pós-doutorado aqui com a gente na UFPB. Depois o
visualização gráfica das ondas neurais. Quem vai apresentar é um estudante de iniciação científica, mas é um projeto um pouco maior, mais complexo. Depois, o parâmetro do gosto é um profissional de mercado, que vai fazer a apresentação. Então, a gente tem uma intersecção também, o busca essa intersecção entre pesquisas acadêmicas, científicas, com uma percepção mais empírica e prática do mercado. Desenvolvimento de sistema de análise para avaliação artística, uma pesquisa de mestrado também, na arte computacional aqui. E o teste de usabilidade do Jordan é uma pesquisa de conclusão de curso que ele está fazendo em engenharia da computação. Então, Sandro, pode ir. Então, me chamo Sandro, sou mestrando do programa de pós-graduação em Comunicação, Computação e Artes pela UFPB, sou orientando do professor Valdeci, participo aí do grupo de pesquisa Design Audiovisual e também integro o corpo aí do Laboratório de Interação Multimídia, o LIM. E aqui eu vou apresentar uma síntese do meu trabalho de dissertação, que está em desenvolvimento ainda, que é intitulado Framework para o Planejamento de Aulas do Ensino Superior à Distância, com suporte a conteúdos multimídia. Numa rápida introdução, em 2020, né, tivemos aí a declaração do estado de pandemia aí, em março de 2020, que impactou aí fortemente, né, a saúde, a economia e a educação, fazendo um recorte aí da parte educacional. No Brasil, cerca de 70% das instituições de ensino adotaram aí o modelo de ensino remoto emergencial e, com isso, alunos e professores tiveram dificuldades que iam desde a necessidade de estrutura física, como computadores, tablets, notebooks e acesso à internet para as aulas, como também a capacitação deles para o uso das TICs para o ensino e aprendizagem. Então, aí, como problemática, né, no contexto dos docentes, a seleção e manipulação das TICs e conteúdos multimídia se torna uma atividade que gera dificuldade. Professores tentam replicar, né, um ensino presencial também no ensino remoto. E isso traz necessidades com relação ao engajamento dos alunos com as aulas remotas, necessidades também de formas de avaliar o ensino e aprendizagem, como também a necessidade de oferta de métodos voltados para o apoio dos professores nas práticas docentes. Como justificativa dessa pesquisa, pensando em minimizar as dificuldades e esforços dos docentes frente ao ensino remoto, foi identificada uma necessidade que se origina antes do momento da aula, que é o planejamento delas. Então, agora, né, em um novo ambiente virtual, onde é preciso tratar e considerar novas variáveis aí que podem integrar o ensino e aprendizagem, como as interfaces gráficas e as características de fruição dos produtos audiovisuais multimídia. Como também agregar métodos que busquem, né, universalizar o ensino e aprendizagem no contexto do ensino remoto. Um dos objetivos gerais é desenvolver um guia de recomendações enquanto framework, eu vou explicar um pouco mais à frente, para o planejamento de aulas remotas, considerando os processos de aprendizagem, de produção multimídia e de formatos de interação através das TICs. Como objetivo específico, né, compreender e contextualizar o uso das TICs no ensino remoto emergencial e os impactos dela na educação, verificar como está sendo a experiência com o ensino remoto emergencial com os professores aqui da Universidade Federal da Paraíba e desenvolver esse artefato enquanto framework através do Design Science Research como elemento facilitador aí do processo de criação e validação do planejamento de aulas. O método do Design Science Research, ele compreende, né, a solução de um problema através do desenvolvimento de um artefato baseado em teorias fundamentais. Então, aqui a gente tem a pesquisa em design voltada para o desenvolvimento de um artefato para a solução de um problema, aliado a conjunturas teóricas aí da parte de ciências naturais e sociais. Então, a pesquisa ela tem 6 etapas, que vai desde a identificação do problema, a definição de um artefato, o desenvolvimento desse artefato, a demonstração de como ele funciona ou como ele é aplicado, como última etapa de avaliação para ter um feedback e também comunicando os resultados através de trabalhos de publicação.
Em uma pesquisa realizada dentro da UFPB, com os professores que adotaram o ensino remoto emergencial e utilizaram a plataforma que foi orientada como oficial, que é a Moodle Classes, tivemos alguns insights. Então, 63,2% dos professores tiveram já algum contato com o ensino remoto ou ensino à distância. Então, eles não vieram cru para cá. Um outro insight é quanto às dificuldades que eles encontraram no ensino remoto emergencial, 67%, 70%, né, apontou uma dificuldade em manter o engajamento dos alunos com as aulas remotas, também dificuldade em avaliar o aprendizado, dificuldade em na seleção, né, de ferramentas e recursos para as aulas, como também a seleção de conteúdos multimídia para as aulas. Aqui, como necessidade, né, de uma metodologia pedagógica para o ensino remoto emergencial, 87,4% apontaram que sente essa necessidade de um método pedagógico voltado para o ensino remoto. E aí, dentre esses pesquisados também foram indagados quanto à forma com que eles planejam as aulas. Então, 54,7% diz que planeja as aulas de forma geral, sem pensar nas características individuais de cada aluno. Então, como definição aí do artefato, e está sendo desenvolvido, né, esse framework. Então, enquanto framework, ele é um guia de recomendações que oferece etapas para a busca de algo. Então, como teorias fundamentais aí, então a gente vai usar como fundamentação, né, o design audiovisual, a aprendizagem multimídia e o desenho universal para aprendizagem. Como resultado, temos aqui o desenho da proposta do framework, que ele é dividido em 4 etapas. Então, a primeira etapa do planejamento de aulas, o professor vai ter que pensar, né, nas metas até atingir um objetivo específico e também mapear os conhecimentos prévios de cada aluno. Indo para uma segunda etapa, ele vai definir as estratégias de alcance, que aqui está ligado muito ao engajamento com os alunos, né? Então, ele vai ter que definir as formas de representar um conteúdo, definir formas de engajamento, também os tipos de conteúdos que serão representados e, se necessário, também pensar em recursos para acessibilidade. Em um terceiro momento, vai ser definido as estratégias de fruição, que aqui ele vai definir quais softwares ele vai precisar para aquelas aulas, quais os tipos de dispositivos que podem ser integrados, né, às aulas, gatilhos durante a fruição, gatilhos de inércia e ação para o usuário enquanto aluno e formas de interação. Na última etapa, ele vai definir a parte de avaliação e feedback. Aqui é para ser aberto um canal de mão dupla, tanto de uma avaliação e feedback do professor para o aluno, quanto do aluno para o professor. Então, aqui deve ser delimitados instrumentos e formas de aplicação, tanto de uma avaliação do ensino e aprendizagem do professor para o aluno, quanto uma resposta de feedback de como está sendo as aulas dos alunos para o professor. Então, aí, como conclusão, né, o artefato, enquanto framework, aborda as etapas de planejamento de ensino na busca de sanar as dificuldades mapeadas no processo de imersão das problemáticas dos docentes. A pesquisa ainda está em processo de validação, mas com algumas percepções iniciais de validação com alguns professores, foi possível ver, a partir de uma avaliação de feedback deles, que o artefato tem potencial de dar esse apoio a eles na etapa de planejamento de aulas, com algumas ressalvas que precisam de uma melhor definição ainda e descrição de alguns pontos do framework, né? Então, como trabalhos futuros, validar toda a solução aí proposta do artefato, tendo em vista sua aplicação em um contexto real em sala de aula do ensino remoto, atuando junto aí dos docentes e discentes, coletando também as suas percepções. Então, eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço. Bom, então vamos lá. Meu nome é Tiago Henrique, eu sou aluno da graduação de Ciência da Computação na UFPB
e em parceria com o professor Valdeci Becker e com o Matheus Dantas, que também é aluno da graduação, estamos desenvolvendo um sistema para visualização gráfica de ondas neurais durante o consumo de conteúdos midiáticos. O professor Valdeci Becker, ele é doutor em ciências, e tanto eu quanto o Matheus somos alunos da graduação com iniciação científica. Por que ler ondas cerebrais? A gente começou a notar que existem limitações muito grandes na coleta de dados sobre interações entre usuário e mídia consumida. Como o professor já falou, a base desse projeto foi justamente a identificação de problemas na recomendação de conteúdos em sistemas de streaming, seja de música, ou seja, mas principalmente com foco em séries e filmes. E isso se dá por conta da subjetividade inerente ao ser humano em fazer essa avaliação, que não é um processo totalmente consciente. Então, como é que a gente poderia resolver esse problema? A resposta seria justamente entender o que o usuário está pensando. Entrando na cabeça dele? Não. A gente descobriu que é possível a gente analisar os padrões cerebrais durante a fruição do conteúdo. E para isso a gente usa sistemas de eletroencefalograma. O eletroencefalograma, ele é uma técnica medicamente não invasiva de leitura de ondas cerebrais. Ou seja, ele usa eletrodos que vão, sem a necessidade de incisão diretamente no cérebro, só com contato no couro cabeludo do usuário, eles vão fazer a medição, mapeamento e interpretação das ondas cerebrais que são emitidas espontaneamente pelo cérebro humano. Existem 5 tipos de onda, como vocês podem ver nesse gráfico. Existe a onda delta, teta, alfa, beta e gama, que são, além de espontaneamente emitidas pelo cérebro, elas são interrelacionadas. Então, a alteração no equilíbrio entre essas ondas representam tanto estados físicos quanto emocionais do indivíduo que está sendo observado. Para fazer a medição dessas ondas cerebrais, a gente utiliza o Mindwave Mobile. Ele é uma leitora comercial, ou seja, ele está disponível ao público, né, no mercado geral, desenvolvida por uma empresa chamada NeuroSky, e ela permite a manipulação do fluxo de dados dessas ondas cerebrais em aplicações customizadas. Mesmo ela não sendo mesmo ela não sendo pensada para aplicações médicas e aplicações em pesquisas diretamente relacionadas à pesquisa científica, o headset Mindwave, ele consegue, com o único eletrodo que ele tem, ser suficiente para essa fase inicial dos testes da gente do modelo. A nossa aplicação ela é baseada em Python, então ela capta justamente o fluxo de dados que o NeuroSky Mindwave Mobile recebe, né, das ondas cerebrais. Então ele capta, faz a manipulação desses dados para virar um fluxo legível de dados para o ser humano, como esse gráfico, na verdade, ele foi emitido justamente do nosso próprio sistema, usando as métricas chamadas Sense. A Sense, ele junta as ondas, ele faz uma correlação das ondas de maneira a trazer esses dados de forma simplificada, em termos de atenção e meditação do filme. Nesses primeiros testes, justamente por conta da pandemia, a gente ainda teve uma baixa adesão de usuários. A gente só conseguiu testar com aproximadamente 8 pessoas em laboratório. Mas durante esses testes a gente já conseguiu notar que esse fluxo de dados ele é eficiente e ele pode ser usado em acoplamento com outras aplicações. Esses testes eles foram feitos de modo a fazer uma sobreposição temporal com o conteúdo. Ou seja, a gente colocava o participante para assistir um fragmento de filme, a gente escolheu Psicose, e via as alterações no fluxo das ondas cerebrais deles em relação à meditação e atenção durante cenas de tensão. Então, para finalizar, assim, tem uma foto de um dos testes. Eu acho que ele não... Aqui. Esse foi um exemplo de um dos testes que a gente fez, né, com o usuário dentro do laboratório. E já foi possível inferir com os resultados iniciais que sim, esses dados, eles pelo formato deles e por eles serem extraídos em tempo real durante a fruição do conteúdo midiático, a gente já conseguiria, na verdade, um próximo passo seria justamente alimentar um serviço, por exemplo, um recomendador de conteúdos baseado nesse sistema de modo a fazer recomendações mais precisas
de acordo com o estado mental do usuário durante a fruição do conteúdo. Então é isso. Eu queria agradecer ao professor Valdeci e a todos que assistiram à apresentação. E no final a gente abre para as dúvidas. Valeu, Thiago, muito obrigado. Passando aqui, Alessandro. Então, pessoal, boa tarde a todos. Obrigado, professor Valdeci, Beck e todos que estão aqui. Meu nome é Alessandro Pinon, sou gestor de marketing da Gráfica JB, uma indústria gráfica aqui, uma das maiores do Nordeste, que fica aqui em João Pessoa, na Paraíba. E também sou professor universitário em uma IES particular aqui de João Pessoa. Então, nossa proposta inicial é a gente pensar basicamente sobre, como já foi muito bem colocado por Thiago, né, a questão de recomendação, você sendo impactado com algum filme, ou alguma série, ou alguma obra de arte, que é um projeto que vai ser apresentado aqui também. E por que não, né, como ponto de partida, um protocolo do gosto, em HCI. E isso traz um processo físico-químico, que a gente precisa entender baseado no que o nosso cérebro, o nosso sentimento, ele vai ser colocado à prova, né? Então, a partir disso, se apresenta, né, alguns hormônios, né, que são gerados. Quando você é estimulado, você é gerado alguns hormônios naturalmente, né, para a gente. Por isso que é a questão do químico físico, que são os hormônios químicos, que é a dopamina, oxitocina, endorfina, cortisol, adrenalina, são alguns dos hormônios que são liberados. E a partir daí, a gente vai para o outro ponto, que é a proposta de empadronizar essas heurísticas, tirando, na verdade, a subjetividade. O grande objetivo é tirar essa subjetividade e tentar medir realmente baseado nisso. Mas o que é heurística? Né? Fui até no dicionário pegar esse contexto para vocês aqui. A arte de inventar ou descobrir, ou o método que pretende levar a inventar, descobrir ou resolver problemas. Tá? Então, partindo desse princípio, a gente vai para o ponto final da nossa proposta, que é a evolução do estudo em propor as heurísticas do gosto ou das emoções. A gente vai precisar, a partir desse artefato, né, que está sendo desenvolvido, aferido, a gente vai precisar entender como é que a gente consegue, né, especificamente entender esse gosto desse usuário. Então, você pode, a partir de um filme, observar isso. Imagina você entrar num apartamento decorado antes dele ser construído e colocar um potencial cliente para ele olhar isso. E será que ele vai gostar ou não? Essas ondas irão nos dizer isso? Ou a nossa proposta é ver se a gente consegue aferir de forma mais substancial esses padrões neurais e criar um padrão baseado nisso, tirando a subjetividade. Seria isso nossa proposta. Ela faz parte, né, o professor Valdeci Becker como líder da gente, Thiago Henrique Coelho e Matheus Dantas Cavalcante, né, Thiago Henrique Coelho Tavares da Silva e Matheus Dantas Cavalcante, que são os membros desse estudo. Muito obrigado, pessoal. Ok, bacana, Alessandro. Dando continuidade, Edivaldo. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer ao professor Valdeci Becker e todo o pessoal da organização do evento também, professor Daniel Gambaro também e todos os amigos do laboratório. Diferente dos meus colegas, acredito que não precisa mais de slides, acho que entenderam o que a gente está propondo. Meu nome é Edivaldo Vasconcelos, sou aluno de mestrado, né, orientando do professor Valdeci, desde a graduação, né, sou graduado também no Centro de Informática e estou lá fazendo a pesquisa. A gente veio com a proposta desse laboratório, né, na verdade eu vim com essa ideia, professor, que nasceu baseado num seriado que eu estava assistindo, Black Mirror, e
a gente trouxe para o professor Valdeci essa ideia do que é avaliar a mente, e aí, sucessivamente, veio vários trabalhos. O que eu estou executando hoje é a avaliação das ondas neurais quando expostas à obra de arte. E dentro dela, a subjetividade do que se pode passar entre o cérebro do avaliador, do usuário, quanto à obra de arte. Então, saber se realmente o que ele está descrevendo, o que ele está falando, os pontos que ele está levantando são compatíveis com as ondas neurais que estão sendo analisadas, né, observadas, segundo nosso colega aí, Tiago, já mostrou do nosso software. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente teve uma avaliação no software que o Tiago mostrou, né, que ele também melhorou. A gente tinha feito uma versão anterior que estava com alguns probleminhas, Tiago então chegou e deu uma melhorada junto com o Matheus. E a gente começou a analisar essa parte das obras artísticas, né? Comparar uma Mona Lisa, comparar uma pintura de cordel, e assim sucessivamente, e aí fazer uma análise através dos dados das ondas neurais, que são faladas, né? O que eu falo realmente é o que eu penso, então acho que seria um título futuro de alguma mesa, né, redonda de discussão. Então, é mais isso. Eu estou mais focado nessa área, né? Eu pegar as obras de arte, os pontos das avaliações, são 9 pontos que se avaliam obra de arte, colocar o software para rodar e verificar se o que está sendo dito é o que está sendo pensado, né? E dessa forma a gente vai verificando trabalhos futuros. Se vai vir um produto, se a gente vai analisar outra metodologia e até criar uma forma de ser replicável isso para outros estudos. Então, tentar deixar uma receita de bolo para as pessoas que queiram fazer isso em outros trabalhos, envolvendo outras coisas, como mostra o nosso amigo Alexandre, que fala de Pinon, né? Nosso amigo Pinon, que apresentou o trabalho anteriormente. Então, meu caso é esse, é mais fazer o trabalho em volta das obras de arte e tentar defender. É isso, bacana, Edivaldo. Jordan? Boa tarde, né? Eu me chamo Jordan Elias, sou estudante de graduação do curso de Engenharia de Computação da Universidade Federal da Paraíba e venho por meio desse texto hoje apresentar testes de software para um sistema que recomenda conteúdo audiovisual através da interação cérebro-máquina. Então, este artigo descreve os testes de qualidade e usabilidade de um protótipo de recomendação de conteúdo audiovisual baseado em interface cérebro-máquina, visando avaliar a qualidade da interação. O protótipo, que atualmente está em desenvolvimento, tem como principal funcionalidade a recomendação de conteúdo audiovisual, após a identificação de gostos do usuário, a partir de um método não invasivo, usando uma touca de eletroencefalograma posicionado no couro cabeludo do usuário, para captar os sinais elétricos em diferentes pontos durante uma fruição fílmica. Com esses dados, a gente pretende identificar e analisar os padrões das reações e emoções expressadas pelo indivíduo e usá-los para subsidiar a recomendação de novas obras. Tem como palavras-chave aí os sistemas de recomendação, os testes de usabilidade e a interação cérebro-máquina. A partir de uma pesquisa em formato formulário, aplicado entre março e abril desse ano, a gente pôde comprovar que os sistemas de recomendação atual dos sistemas das plataformas de vídeo sob demanda, das plataformas de streaming, não são bons. Ou seja, além disso, né, identificamos que os usuários, os clientes, não estão interessados em fazer avaliação pós a fruição, ou seja, assim que eles acabam de assistir um filme. E, ainda assim, mesmo os que fazem essa avaliação não recebem boas recomendações. A partir disso, o Laboratório de Interações em Mídia, aliado ao Design Audiovisual, o grupo de pesquisa do Centro de Informática, tem pensado em usar a interação cérebro-máquina como uma forma de captar esses dados de gosto e interesses do usuário com mais precisão para fazer recomendações mais assertivas.
Então, a gente está buscando utilizar um método não invasivo com um dispositivo, o Emotive Insight, para captar as ondas cerebrais durante uma fruição fílmica que os indivíduos vão ter. Então, a partir dessa fruição, o sistema deverá ser capaz de reconhecer e identificar os gostos do usuário e, a partir disso, fazer uma recomendação, seja de um conteúdo similar, caso ele perceba que o usuário esteja gostando do conteúdo que ele está assistindo, ou seja, de um conteúdo divergente. Por exemplo, está sendo apresentado um filme para o usuário, um filme de gênero de romance, e o sistema percebe que ele não tem tanto interesse. Você está sonolento ou está desviando a atenção para outras coisas. E aí, ao final dessa fruição, dessa interação, o sistema recomendaria talvez um filme de suspense, ou um filme de terror. Então, o objetivo principal desse texto é a validação, né, são os testes. Então, a gente pretende fazer a validação lógica, aplicando as heurísticas propostas por Nielsen, em 1990. Também a validação System Usability Scale, SUS, para medição de usabilidade do sistema, e os testes de usabilidade com os usuários reais, né? Então, vamos convidar os indivíduos de forma voluntária a participar desses testes, que ocorrerão no laboratório. Claro, de acordo com o que a situação pandêmica atual permitir, mas, se não for possível de forma presencial, buscaremos viabilizar outras formas, até porque esse trabalho trata-se também de um trabalho de conclusão de curso. É isso. Gostaria de agradecer. É isso. Boa tarde. Bom, obrigado, Jordan. Vamos para Daniel, a última apresentação. Eu vou tentar ser tão rápido quanto as outras. A gente sai um pouco desse tema, né? O que eu vou apresentar está vinculado ao que estou pesquisando aí junto com o Valdecir. Foi o meu pós-doutorado que eu acredito ter finalizado, espero ter finalizado, né, agora neste mês de setembro. E, bom, primeiro, a proposta é como é que a gente pode pensar um próximo passo para o rádio aqui no Brasil, o que seria esse próximo passo. Então, aquilo que o design audiovisual trabalha, essa lógica da gente pensar que temos diferentes níveis de envolvimento dos indivíduos com as tecnologias e com os conteúdos, ele tem que ser aplicado em qualquer cenário, como, por exemplo, a audição, considerando o rádio como uma mídia audiovisual, como a gente considera também. Então, como é que a gente pode utilizar esses parâmetros para pensar no aplicativo que responderia a algumas situações do rádio? E essa é um pouco da proposta que eu trago aqui. Primeiro, só para citar um pouco a situação, este ano a gente teve uma portaria do Ministro das Comunicações determinando que há uma obrigatoriedade dos telefones celulares fabricados no Brasil, desde que compatíveis com a tecnologia de recebimento de ondas FM, que eles passem a ser, a manter, quer dizer, que essa possibilidade seja mantida ou ativada. É uma obrigação que cria uma insegurança jurídica, inclusive, porque não é uma lei, exatamente. Tem um projeto de lei tramitando há algum tempo que continua parado na Câmara, então isso foi atropelado, porque, enfim. E o presidente, então, depois dessa portaria, falou isso daqui, né? Com o aplicativo, a pessoa vai ouvir o rádio onde ele quiser, aqui que ele quiser, de qualquer lugar do Brasil, como se isso fosse possível, pensando na captação da FM. O cara consegue captar aquilo que está no lugar dele. De qualquer forma, isso desperta uma discussão maior. Bom, o rádio está ficando para trás em um cenário de uso que é ser representado pelas plataformas de streaming, e isso é onde a gente deve atuar. É importante, claro, a ativação do FM nos telefones celulares, se a gente pensa na sustentação de uma indústria de comunicação importante, relevante, com essa capilaridade que o rádio tem, mas isso não resolve o problema, na verdade, no médio e longo prazo, em que a gente tem uma passagem para outros modos de escuta, outros modos de uso, que hoje estão muito vinculados, são limitados ainda por uma questão de acesso a equipamentos e acesso à qualidade de conexão boa. E isso a gente está resolvendo. Em algum tempo, talvez seja realmente importante pensar numa forma do rádio estar mais presente nos smartphones, e não vai ser através apenas das ondas FM. Então, a gente tem um período de transição relevante a ser levado em conta.
Esse cenário de mediatização profunda, em que essa tecnologia se torna fundamental, quer dizer, está tudo incorporado no cotidiano, centralizado nesse objeto convergente que é o telefone celular, faz a gente pensar, então, na possibilidade, na necessidade de discutir um aplicativo. É para isso que vem o design audiovisual. O que a gente percebe, né, nesses cenários hoje de utilização de plataformas de streaming, como, por exemplo, o Spotify, Deezer ou mesmo o YouTube para ouvir coisas, né? O que nós temos são esses 4 elementos, 4 valores cotidianos, são parte de quase que uma estrutura de sentimento, coisas que as pessoas hoje incorporaram como sendo valores do dia a dia. Então, na decisão do consumo, na decisão da assinatura de um serviço, muitas vezes isso acaba meio que até mesmo inconscientemente sendo levado em conta. Necessidade de acesso, a disponibilidade imediata, a coisa tem que estar acessível a qualquer instância, a possibilidade de escolher, né? E a partir dessas escolhas, dar significado ao que se escolhe, criar uma questão de identidade, encenar uma identidade, talvez a partir do compartilhamento dessas opções de escolha, a chance de personalizar, quer dizer, de se apropriar, transformar, se identificar com isso e participar ativamente, né? Ter essa ideia na economia do afeto, de parecer que faz parte da construção, que consegue estar em conjunto, em comunidade com os outros, dentro dessa sociedade informatizada que a gente vive. Então, esses 4 elementos se incorporam à escuta e transformam o modo como nós nos relacionamos com a mídia sonora no cotidiano. E é nisso que um aplicativo de rádio deve se ater. Esses 4 valores dessas experiências mediatizadas, que hoje são novos. Bom, onde entra o design visual? O produtor, no centro disso, né, ele precisa pensar exatamente como é que ele relocaliza essas ofertas, e que tipo de programa vai ser produzido dentro desse tipo de aplicativo que permita ao ouvinte ter essa maior interação, a capacidade de modificar o conteúdo, a capacidade de compartilhar. Então, essas demandas elas devem estar presentes num aplicativo que funcionando como um sistema ou como uma plataforma, realmente consiga reordenar esse funcionamento todo. Colocando, então, tanto aquele ouvinte que apenas abre o aplicativo para ouvir a audiência, como aquele que quer compartilhar mídias sociais que está ouvindo, que quer, na verdade, avaliar a música que ouviu e quer, na verdade, compartilhar com os amigos, dizendo, olha, que bacana isso aqui que eu acabei de descobrir, ou uma notícia, né, já que o rádio ele é bastante útil como prestador de serviços, como discussão, como ampliação de debates políticos, por exemplo, ou mesmo com a capacidade de recriar a rádio dentro das suas necessidades, pensando em formatar a programação dentro de 40 minutos, 50 minutos do seu dia a dia, mas que ele possa compartilhar com amigos também. Olha, isso aqui é o rádio que eu montei hoje, tem essa cara, e posso compartilhar isso no modificador. Bom, são esses 4 cenários dentro do mundo ideal, a gente não está no mundo ideal. Então, qual que é a proposta, né, da discussão que eu trago aqui? Tendo isso com base, vamos ver agora o que diz o mundo real. O mundo real quer dizer que a gente tem alguma coisa já feita nesse sentido. Especialmente na Europa, mas com participação de empresas dos Estados Unidos, há um desenvolvimento grande desse tipo de aplicação. Começa ainda no começo da década passada, com o Radio Player no Reino Unido, que é uma forma de centralizar num único aplicativo todas as estações de rádio do Reino Unido para facilitar os processos de escuta. O Radio Player ele começou a investigar uma forma de oferecer algo similar para a conexão em carros. Ele foi primeiro criado para a web, plataforma no computador, depois para um aplicativo de smartphone e nos carros. Nos carros ele tem que fazer algo que é manter o ouvinte conectado enquanto ele se desloca, o que significa que esse aplicativo tem que ser inteligente para conseguir entender qual que é a melhor qualidade de sinal, qual é a melhor antena de onde ele vai captar, o sistema LED digital é um pouco diferente do nosso, e também a passagem para a web. Foi por causa do Radio Player que começou a se desenvolver o Radio DNS, a Hybrid Radio, que é um serviço de, literalmente, transitar entre os serviços digital do rádio FM e os serviços de streaming via IP das próprias estações de rádio, com a possibilidade de adicionar funcionalidades. Hoje ele funciona assim. Você tem sua BMW, isso vem embarcado nas BMWs hoje, todas as BMWs europeias, e você saiu da sua casa dirigindo o carro, mudou de país, e você perdeu conexão, e se você quer continuar sendo usado aquela estação que você estava ouvindo, ele passa a captar o sinal IP, sem que você perceba que essa transição aconteceu. Por que isso? Para minimizar o tráfego de dados,
para melhorar a qualidade das conexões, mas também para permitir serviços adicionais. Então, mesmo estando conectado o tempo todo, não necessariamente está o tempo todo consumindo dados, e esse é um dos pressupostos do Radio DNS, que hoje funciona em praticamente toda a Europa, parte da Ásia, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Aí, com base no Radio DNS, desenvolveu-se o HBB rádio, esse foi na Alemanha, que era um teste para fazer esse rádio híbrido com conteúdos diferentes, e o H-Radio, que é um projeto que foi testado, chegou até a prototipagem, no ano passado foi finalizado o projeto, e agora deve partir para talvez algo mais eficaz, que tinha a ver não apenas com essa forma híbrida de captação, mas a capacidade, inclusive, de dar mais ações para o usuário. Por exemplo, dele está ouvindo uma rádio com uma programação musical, ele não gosta daquela música, ele vai e pula a música, o rádio sincroniza com outra música da playlist dele, ou com o Spotify, ou com uma do banco de dados, e daí ele ressincroniza a programação em seguida. E isso o ouvinte ele faz dentro do ao vivo. Ele está ouvindo uma notícia e não gosta daquela notícia, ele pula a notícia e continua na mesma rádio com a programação que vem em seguida. Como isso é operacionalizado? Né? Pelo menos essas eram as propostas, apenas alguns testes foram feitos a partir daí. Isso tudo depende de uma infraestrutura robusta e centralizada, de uma certa maneira, mas também centralizada para distribuir entre as diferentes conexões, diferentes servidores de rádio, mas descentralizada no sentido de que o conteúdo não fica num lugar só, fica em cada uma das estações, por isso que essa relocalização da estação das conexões para as estações em si é fundamental. Para o rádio brasileiro, a gente pode levar tudo isso em consideração e aí a gente vai pensar no que a gente tem de ruim, ou pelo menos qual que é a nossa forma de pensar. Primeiro, isso é muito fácil pensar na Europa, sendo que a maior parte das estações de rádio são comerciais, mas elas dialogam muito com o setor público, com emissoras muito fortes. Então, esse desenvolvimento ele é público-privado de um modo muito mais comum do que a gente conseguiria fazer aqui. Aqui não. Nós somos um modelo de negócio basicamente fundado em publicidade que tem que ser respeitado. Temos uma relação fortíssima com a indústria musical para oferecimento de músicas. O jornalismo está sendo configurado por esse contato com as mídias sociais, com as nossas formas de apresentação. Os ouvintes estão participando cada vez menos ao vivo e mais de outros canais. E as estações até hoje não aprenderam a usar direito às mídias sociais. Basicamente é isso que tem que ser resolvido dentro do aplicativo. Quando o design visual olha para isso, ele propõe, então, que as estratégias devem ser criadas partindo desse sentido. A gente deve pensar que nós temos um rádio extremamente regionalizado, que a concorrência ela é muito acirrada com poucos segmentos, portanto, um aparelho tem que prover uma multiplicidade desses recursos. As redes, as pequenas emissoras, as rádios comunitárias, elas são três padrões diferentes de estações que têm que ser todas atendidas da mesma forma. Isso é muito difícil, muito fácil pensar no aplicativo para uma rede de rádio grande, mas como é que se atende a pequena? Por isso que é importante essa centralização, uma discussão pública sobre o assunto. E as estações, de modo geral, grandes ou pequenas, não conseguem conhecer seu ouvinte direito porque não investem para isso. As grandes porque não querem, as pequenas porque não têm dinheiro mesmo. Do ponto de vista do ouvinte, o custo de acesso à internet ainda é uma limitação, tem que ser resolvido. Há um desnível de competências, nem todo mundo consegue usar todas as funções, por isso o design visual, de novo, é fundamental para a gente conseguir pensar quais são as diferentes possibilidades de acesso e uso desse aplicativo, e as práticas das plataformas de streaming, né, que hoje, por exemplo, de pausar, avançar, marcar para ouvir depois, criar playlists, são coisas que devem ser incorporadas, são consideradas valores, como a gente viu, e isso o aplicativo deve, então, prever. Daí, o cenário de uso aqui no Brasil deve levar em conta pelo menos esses sentidos aqui. Quer dizer, considerando o que já foi feito lá fora e aquilo que a gente tem aqui presente, primeiro, a possibilidade de uma hibridação, a transição fácil do FM para IP, por exemplo, do IP para FM, permitindo que o ouvinte, de uma forma automática, não perca a conexão, ou que ele possa explorar rádios de outros territórios, fazendo aquilo que talvez o Bolsonaro pensou que eles iam fazer, mas aí usando, obviamente, dados, não teria como fazer de outra forma. Dá para pensar na hibridação também a partir de conteúdo extra colocado na tela. Imagens é o básico para a gente pensar, ou pequenos textos, letras de música, são algumas das possibilidades dentro desse sistema que trafega via IP, em sincronia com o FM. Ou mesmo questões de interatividade, já que o canal de retorno vai estar ativado por padrão em telefones celulares ou em carro conectado, como avaliação de uma música, o que gera banco de dados gera dados para formar um banco para que a emissora possa avaliar o perfil do ouvinte que tem, votação em pequenas enquetes, etc.
Quer dizer, todo esse tipo de uso acaba retornando para a estação, uma possibilidade de conhecer realmente melhor o seu ouvinte, algo que hoje não se investe dinheiro de modo algum, nem mesmo com pesquisa de Ibope, que não serve para nada. E a personalização, por exemplo, de criar uma programação ao vivo pulando conteúdo, aceitando recomendações que a emissora pode sugerir, ou aplicativo, criar uma programação sob demanda usando parâmetros ouvinte, por exemplo, vou me deslocar durante 40 minutos, então eu quero que tenha tanto tempo de música, tanto tempo de serviço e as principais notícias do dia, e o sistema remonta isso. Essas são algumas das possibilidades aventadas no H-Radio, Weight Radio, ou Hybrid Radio, tanto faz o nome. E essas são algumas das questões que a gente pode levar em conta aqui, e que talvez sejam realmente importantes, porque eles vão agregar, inclusive, outras funcionalidades para além daquelas que são as oferecidas hoje pelos serviços de streaming tradicionais, de preferência com integração para essas plataformas todas. Esses são alguns dos parâmetros fundamentais para começar a pensar o aplicativo de rádio. Claro que isso depende ainda do desenvolvimento de um grupo de trabalho, da gente buscar dinheiro para conseguir fazer isso, porque, afinal de contas, uma pessoa só fazendo não dá conta de pensar em tudo isso. Obrigado. Bom, obrigado, Daniel, que o nosso grupo encerra as apresentações aí bastante diferentes aí entre temas e abordagens e formatos de pesquisa, mas que tem ou a teoria do design audiovisual ou o método do design audiovisual como arcabouço de fundo. Então, agora volta aí para a moderação, para o Dário, e estamos à disposição aí para dúvidas, perguntas, questionamentos e afins. Certo, obrigado aí pela apresentação de vocês e a participação aqui no evento. No momento eu não vejo nenhuma pergunta no chat, não sei se quem está na sala quer fazer perguntas ainda. Pode se manifestar pelo chat. Enquanto isso, a gente tem um tempinho ainda até começar outra sessão, que pode atrasar um pouco, tá? Inclusive, o Fisch já está aqui na sala. Só um comentário, uma dúvida, assim, no sentido do estudo de vocês referente a essa questão da leitura mental, né? Da leitura das ondas mentais. Como é que vocês estão pensando o uso prático desse protótipo de vocês? Seria mais ou menos no sentido, por exemplo, de fazer teste com algoritmo de recomendação, né? Tipo assim, porque geralmente o algoritmo de recomendação a gente tende a querer um pouco imprevisível às vezes, né? O pessoal fala que teria um pouco de previsibilidade, mas é um pouco imprevisível, tanto é que plataformas grandes às vezes não conseguem prever tanto certo como o conteúdo circula lá dentro, né? E se vocês estão aplicação, né, nesse sentido, se é para testar algoritmo, se é para testar uma obra audiovisual específica, uma série com público, um recorte demográfico específico, né? E a outra questão, agora escapou na cabeça, mas, droga, escapou mesmo, mas era uma questão referente mais um sentido de como com que tipo de conteúdo vocês estão aplicando a esses algoritmos, ou vocês estão imaginando o ambiente, né, de dados. Se vocês vão, por exemplo, tentar pegar alguma base de dados de algum VOD, alguma coisa tipo, para tentar fazer uma aplicabilidade disso. Fiquei um pouco nessa questão, em que plataforma vocês estão pensando fazer um teste piloto nesse sentido. Fiquei me questionando, que eu acho que é difícil pensar algo mais fechado, né, quando é nesse sentido. Bom, só dando um contexto aí, completando um pouco aí a apresentação, o comentário que o Jordan fez, a gente sempre teve uma suspeita da qualidade dos serviços de recomendação, assim, tecnicamente mesmo, porque sem entrar no mérito, por exemplo, a recomendação do Netflix é comercial e não em função do que a pessoa quer. Eles colocam o que eles acham que é quase uma televisão, dando uma agenda settings para o público. Mas outros serviços um pouco mais sérios, próprio YouTube, a Amazon e tal, a gente sempre teve meio desconfiado até que ponto eles atendem ao desejo, à demanda dos usuários. A gente fez uma pesquisa, Brasil todo, online, 2.018 respostas. Eu não tenho os dados agora exatos, mas, em resumo, as recomendações não são boas. As pessoas não gostam das recomendações das plataformas online de maneira geral. Eles adoram a interface super elogiada, mas as obras que são recomendadas, se a média o pessoal não gosta. Então, a gente usou isso como base. Será que a gente consegue melhorar os algoritmos
que hoje, qual que é, falando assim, esquecendo a parte comercial de lado, que aí não é estratégia comercial da Netflix, mas basicamente o algoritmo ele tem 2 a 3 formas de fazer as recomendações. Uma em função daquilo que você já fez, aquilo que você já assistiu, e aí a outra contradição, as pessoas não querem, não gostam de avaliar e não avaliam as obras. Então, até por isso a Netflix simplificou as avaliações e as outras ferramentas nem têm avaliações, os usuários não avaliam e não sentem falta da avaliação. Então, você já perde um perfil de usuário em torno disso. E a outra é ver, você assistiu esse filme aqui, quem mais assistiu esse filme aqui e o que ele gostou, o que ele foi assistindo. Aí você vai minerando dados online em outros perfis para chegar numa recomendação mais ou menos. Ambos são falhos. Então, até em função disso, a gente pensou, e se a gente pensar, por exemplo, uma miniaturização, que hoje a gente usa uma touca, nada confortável, mas já tem fone de ouvido no mercado com leitor de EEG. Uma das evoluções previstas aí desses óculos inteligentes, que aliás, ontem ou hoje a Ray-Ban lançou um super lançamento aí de óculos que grava, filma, só falta fazer café, é inserir sensores de EEG nas hastes. Então, você com o teu óculos ou o teu fone assistindo, o sistema percebe se está gostando ou não e recomenda. Então, esse é o cenário de uso Black Mirror futurista lá para frente. Como que a gente está pensando em fazer os testes? É banco de dados online. Então, claro, num primeiro momento, agora a gente está focando no software de leitura, está estável. A gente teve problemas com o hardware que estava utilizando, a gente adquiriu um outro hardware agora, que está num processo de adaptação do código. E num primeiro momento é pegar filmes de curta-metragem, 5 tipos totalmente diferentes, e ver, a pessoa gostou desse, será que o sistema consegue recomendar o mesmo estilo, o mesmo gênero? Então, pensando assim, um banco de dados com 10 filmes. E aí, escalonando isso aos poucos, para a gente chegar nos repositórios gigantes online. Mas é um projeto há 3, 4 anos, pelo menos, na estrutura atual. Não sei se eu consegui responder mais ou menos. Não, deu para ter uma dimensão, né? Que eu estava pensando justamente nessa coisa do teste, porque testar algoritmo é algo meio complicado mesmo, porque como tu falou, né, as plataformas que estão aí, elas são plataformas que elas existem um direcionamento que nunca é claro, porque elas são as caixas pretas, né, ou às vezes ela tem um direcionamento que nem ela sabe como é que funciona, porque o sistema vai funcionar de forma emergente, e aí chega um ponto que ela não tem mais controle e talvez ela não sabe nem mais que ponta puxar para fazer um ajuste, né, que é o que aconteceu com o YouTube e outras plataformas, que o algoritmo se perdeu e eles não sabem muito bem como lidar, às vezes, para diminuir algumas tendências políticas, né? Eles falam desse sentido. Uhum. Porque quando fica muito livre, o algoritmo ele tenta fazer algum tipo de aprendizagem, ele acaba se tornando um pouco maléfico, né? O pessoal fala muito nesse sentido, como é que as máquinas de aprendizagem, como é que elas têm um algoritmo para fazer interpretação dos sentimentos, tipo no Twitter, como já aconteceu, né? E aí a máquina vai pegando os dados para tentar fazer essa, não curadoria, mas tentar compreender as coisas, os sentimentos, e ela acaba se transformando numa máquina racista ou uma máquina nesse sentido, né? Então, fico na dúvida desses parâmetros. E às vezes eu até penso que o projeto de vocês tem muitas aplicabilidades, né? Além disso, acho que daria para fazer vários spin-offs, talvez. Essa questão aí do perfil, análise de sentimentos, tal, da aprendizagem, é um problema que a gente não chegou ainda. A gente sabe que lá na frente vai se deparar. Até em função disso, a gente não está olhando tanto assim para o funcionamento dos algoritmos dos serviços de streaming. A gente está olhando para os algoritmos de recomendação de maneira geral. Então, quando a gente fala de problema de recomendação, a gente não entra no mérito se é um problema de recomendação de um restaurante no iFood, de um livro na Amazon ou de um filme no Netflix. Então, justamente para a gente conseguir abstrair a parte comercial, tipo Netflix, que só recomenda produções próprias. Então, não é exatamente uma recomendação propriamente dita. Mas, realmente, tem outras questões que a gente não comentou ainda, que é a questão de privacidade, que também a gente tem sempre um olhar por trás disso, 2 pulgas atrás da orelha ali, porque é algo crítico também. Se a gente já tem problemas com o online, imagina com os dados inconscientes da pessoa. Então, é outro muro que a gente precisa passar
tem várias nuances aí que podem ficar críticas com o passar do tempo. Bem, eu estou fazendo várias perguntas, mas quem quiser pode fazer pergunta no chat que eu leio, tá? Mas exatamente esse ponto, né? Eu chego nesse ponto, é a questão... Só passar, a moto passou. É exatamente essa questão do ponto ético-moral de acesso aos dados, né? Que literalmente a pessoa vai ter que assinar os termos e querendo ou não, né? A pessoa assina os termos não sabe nada do que vai ser feito, né? Ninguém lê os termos, né? Isso virou piada, inclusive em desenho animado. E fica essa questão, né? Dessa tecnologia que vocês estão fazendo, se essa tecnologia que vocês estão fazendo, ela vai ser algo baseado na questão do openness, vai ser open source, se vai ser openness no caso de acesso, né? Imagino, para dar continuidade. E eu acho que... A gente é universidade pública. Então, a gente não descarta, por exemplo, daqui a pouco uns alunos se juntam, montam uma empresa tal para tocar. Mas o que a gente fizer dentro do projeto, dentro do laboratório, é código aberto, é Creative Commons, isso aí até para manter a transparência e evitar problemas de, como é que o pessoal chama, uso nocivo, dual use, exato. Desvios da ciência. Mas bem interessante a pesquisa de vocês. Fiquei sabendo algo nesse sentido do pessoal de ligado a estudo de cognição aqui na USP, né? Eu não sei que laboratório específico mas tem um colega que chegou a fazer um doutorado nesse sentido que ele estava fazendo avaliação ligada a Senhor dos Anéis e com esses sensores. Mas não tenho muito entendimento da pesquisa dele para complementar, né? O que ele disse. Mais alguma pergunta, comentário que queiram fazer? De nossa parte, acho que é só agradecer a oportunidade aí, parabenizar a organização do pessoal aí da Federal de São Carlos, e sabemos o quanto é difícil manter o ritmo aí de congressos desse tipo, ainda mais tocar agora no meio da pandemia, ainda mais com essa excelência, essa quantidade ótima de palestrantes e participação que vocês têm tido aí. Então, parabenizar e agradecer. Só isso. E dizer que daqui a 2 anos a gente aguarda o próximo.